Ceni, muito boa noite. Juliana falando aqui da TVE, estamos ao vivo ainda com a transmissão desse Bavi 500. Primeiro clássico do ano, queria que você fizesse uma avaliação desse Bavi 500 em especial. Primeiro tempo, segundo tempo bastante diferentes. Queria saber o saldo para você. Boa noite. Eu acho que nós fizemos aquilo que nós nos propusemos, jogamos bem, controlamos todo o jogo. No primeiro tempo, talvez um controle maior ainda do jogo, né? As únicas possibilidades do Vitória foram em erros nossos, um do Canu, um domínio na linha lateral, não lembro quem que rouba essa bola e acaba fazendo, acho que a única finalização do primeiro tempo. Então, controlamos o jogo, criamos nossas oportunidades, não tivemos aí a felicidade de fazer o gol e poder estar à frente no placar, o que acho que abriria ainda mais o jogo para o segundo tempo. O segundo tempo contra-atacaram um pouco mais, a gente também cansa um pouco, né? Eu acho que os jogadores que jogaram, Nestor, Eric, o Pulga, eu acho que estavam um pouquinho cansados do jogo do meio de semana, que foi um resultado importante que a gente fez, fora de casa, num gramado ruim. E aí as coisas podem ficar um pouquinho mais equilibradas, mas eu acho que nós tivemos controle do jogo, merecíamos vencer. Acho que a arbitragem um pouquinho infeliz, acho que não foi... O lance do Ademir eu não entendo até agora, que o jogo em movimento, uma falta, o Ademir sairia na cara do gol, domínio, bola, controle de bola total, no meio depois dele tocar, receber, aí no meio da jogada o árbitro para, eles não tinham comunicação, nem sequer o rádio funcionou, o jogo inteiro, eles não tiveram comunicação. E ele falava para mim, não, mas eu não posso falar nada porque o rádio não funciona. Aí eles voltaram para o segundo tempo, o rádio também não funcionava. Então assim, eu acho que assim, a gente quer um campeonato estadual bom, você vai jogar no interior, não tem campo para jogar. E quando vem aqui, nós encontramos dificuldades que deveriam ser solucionadas. Ao menos a comunicação entre o bandeira, o árbitro, já que não tem VAR, né? Já que ano passado já foi assim, dessa maneira, ao menos solucionar algumas coisas básicas para o futebol deveriam ser feitas. Boa noite, Rogério Ceni. Nós temos um repórter que aborda o torcedor antes, durante e depois do jogo. E muitos torcedores questionaram a não titularidade do Eric Pulga e do Eric, né? E reclamaram bastante. Eu até entendo que o time até foi bem sem os dois no primeiro tempo. Eu queria saber de você, porque você, até no jogo do meio de semana, você teria sinalizado na coletiva que o Eric iria jogar. A intenção jogou no segundo tempo, mas não no titular. Foi o que eu falei. Eu queria saber de você, para esclarecer junto ao torcedor que ficou com esse questionamento, porque você começou com o Jean e com o Cauli. Eu acabei de responder que eu achei até que eles entraram cansados, que dirá começar o jogo, eles estavam cansados. Nada impede que eles possam jogar, iniciar jogando um próximo jogo. E eu falei que ele ia jogar e realmente ele jogou, entrou no minuto, não lembro mais agora, mas eu acho que o time fez um primeiro tempo impecável e nada impede. Eu acho que os dois têm, tanto o Eric quanto o Nestor, quanto o Pulga, todos têm capacidade. É para isso que nós contratamos jogadores de meio campo, para manter a qualidade do time. Hora começa o Eric, hora que começa o Jean, hora começa o Everton, hora começa o Nestor, e assim sucessivamente. E o Pulga também. Lógico que vai começar jogos, como começou no meio de semana, mas ele foi um jogo pesado, né, no início da semana. E eu acho que é para isso que a gente reforça o time, para ter boas alternativas de jogo. Nada impede que eles comecem numa próxima oportunidade. Bom, Rogério, você teve 8 jogadores que não entre jogadores que estão no departamento médico, o William José que não está ainda em condições, e segundo informações, o jogador Biel está indo embora. O que é que você precisa ainda para esse elenco? A gente sabe que a temporada é muito longa, são 5 competições, mas o que é que você precisa ainda para que esse time esteja dentro daquilo que você quer que ele esteja? Bom, eu acho que o time jogou dentro daquilo que a gente trabalha e treina. Eu acho que vocês são... Se houve só tinha praticamente um time jogando e outro se defendendo. Então, eu acho que em tese de modelo de jogo, como a gente joga, foi bom. Eu acho que tem muitas alternativas na defesa fora de combate, né? Nós temos aí o Arias pela direita, nós temos o Gabriel Xavier, temos o próprio David, nós temos o Michel, que poderia fazer uma função de lado de campo, temos o Iago, um lateral. Quer dizer, a linha defensiva está bastante, não frágil, mas está com falta de opções para a troca, tanto é que nós estamos improvisando zagueiros para jogar em alguns jogos, como foi do meio de semana, né? O meio-campo eu acho que continua sendo o grande setor do time, com as alterações e com os jogadores que já estavam no ano passado.
E o Biel, eu não tenho a certeza, conversei com o Cadu, há uma possibilidade de negócio que está sendo tratada, eles me pediram para que hoje o Biel não fosse usado e a gente tem que entender. É uma oferta boa, se concretizar, aí nós vamos procurar uma solução para essa questão, mas tudo dentro do que a gente espera, dentro do planejado, não tem nada fora que saia fora já foi avisado ontem para mim, que hoje era melhor não contar com o Biel para o dia de hoje. Vamos aguardar a conclusão ou não dessa negociação para saber daí o próximo passo. Boa noite, Rogério. Com relação, você falou que não sei ainda o que o árbitro marcou ali naquele lance do Caio, né, que o Ademir entraria de cara. Mas quando a gente fala assim de tomada de decisão, o que é que pode ser feito quando se tem uma arbitragem do Campeonato Baiano como essa, que, na minha opinião, mais uma vez, foi mais o centro da atenção do que a partida em si? Eu acho que tem que se investir, né, dentro do campeonato. Eu repito o que eu falei em Jequié, né? Nós temos que ter campos melhores no interior, ter uma parceria entre confederação, entre federação, entre prefeituras e até os próprios Bahia e Vitória, para que tenhamos padrões melhores de campo. Não é o ideal o campo sintético? Não. Mas é o que se pode ter para não ter buraco no campo, para a bola poder correr, para ao menos ter um mínimo de jogo. Vamos investir nisso, senão o Campeonato Baiano vai existir. Ninguém quer jogar o Campeonato Baiano. Os grandes, eles não sentem. Acho que alguém gosta de ir para o interior para jogar o Campeonato Baiano? Gosta. Então, o que dá lucro no Campeonato Baiano são jogos como o de hoje, né? Os clássicos, seja aqui, seja no Barradão. Então, se não houver um investimento e também na estrutura, tá na hora de, né, vamos colocar um VAR, trazer arbitragem de fora quando possível, o radinho ao menos funcionar para eles conseguirem conversar durante o jogo. Se isso acontecesse, te ajudaria bastante. Então, eu acho que é um campeonato que todo mundo fala, mas ninguém quer investir, ninguém quer melhorar. Todo mundo só quer que jogue porque vale uma vaga de Copa do Brasil, né? E aí o campeão fica feliz e os outros acabam, né, não tendo valor o campeonato. Mas se querem que vale alguma coisa o estadual, tem que ser investido também nele. Boa noite, Rogério. Você falou dos desfalques da parte defensiva, principalmente. Mas eu queria que você destacasse o Santiago Mingo, né? Você ganhou um zagueiro que joga com a perna esquerda, ajuda na construção, dá uma possibilidade a mais para o Juba, por exemplo, jogar mais na parte ofensiva, chegar mais na linha de fundo. Queria que você avaliasse. Até também ele se mostrou meio líder do time ali. Ele gesticula bastante. Tem boa... Desculpa. Não, perdão. E eu queria que você avaliasse a chegada do Mingo e a participação dele, não só no Clássico, mas desde a sua chegada. Ele tem uma boa atuação no sentido de comunicação, é um cara que tem liderança, organização de saída de jogo. Eu acho que o Canu faz bem aquela construção quando joga pelo lado esquerdo. O Santiago, o próprio Rezende fez em alguns jogos essa construção pelo lado esquerdo, que é importante. E a gente vai devagarinho, vai desenvolvendo. Ele fez o primeiro jogo, fez hoje seu segundo jogo, né, aqui. Mas demonstra, primeiro, ser um menino, cara, limpa, bom de se ver gente assim para trabalhar e tem boa voz ativa. Eu acho que esse é o principal dele, que a gente carece um pouco, né, às vezes disso. E vai evoluir, com o passar do tempo vai evoluir. Logo tem outros zagueiros voltando também para a gente fazer uma escolha de dupla de zaga futura. Boa noite, Rogério Senna, Lino Santana, Portal Notícias no Ar, KS6 TV Web. No primeiro tempo o Bahia tinha uma superioridade numérica no setor de meio campo. A construção da jogada saía com uma certa facilidade, só que na complementação da jogada, aquele último passe, aquela bola que talvez fosse um pouco mais refinada para que os atacantes ficassem em condições de arremate para gol, isso deixou um pouco a desejar. E, sobretudo, a gente percebe a questão da dificuldade que se tem, eu acho que todas as equipes têm, mas qual a solução para quando você encontra um sistema defensivo montado com a primeira linha alternando entre 4 e 5 e a segunda linha alternando também, dependendo do momento da partida, e o posicionamento desses jogadores nessas linhas para poder fazer com que essas linhas sejam quebradas. O que fazer para que isso possa ter contundência e efetividade? Preencher o posicionamento que sobra e colocando os espaços, se forem menores, você tem que ter jogadores com mais refino técnico, né? E eu acho que nós fizemos mesmo com o Vitória, escolhendo a linha que ficou, ou seja, eles quase nem pressionaram praticamente saída de bola.
Mas nós fomos encontrando os espaços e chegamos de todas as maneiras possíveis. Mas concordo com você que o último passe, realmente, a definição, até tivemos boas definições. Teve uma que bateu, acho que no pescoço do goleiro, que desviou um arremate do Lúcio. Teve outras jogadas que nós chegamos à linha de fundo, chegamos frente à área e não tivemos, talvez nem foi no último passe, não, porque, por exemplo, o Lúcio dá um último passe muito bom pro Pulga no segundo tempo, onde ele tenta o drible no goleiro, né? Então nós tivemos a situação, mesmo ele jogando em bloco baixo, a situação de adentrar com chance de finalização. Nós não tivemos bons arremates, nós sofremos talvez do mesmo que aconteceu no ano passado. A gente criava bastante e não conseguimos concluir em gols as situações criadas. Mas nós jogamos bem com o Vitória, jogando em linha abaixo os primeiros 45 minutos e nós conseguimos estar várias vezes à frente do gol. E com um detalhe bem interessante, que nós cedemos pouquíssimo espaço ao Vitória. O Vitória não teve espaço praticamente, teve 1 ou 2 contra-ataques no primeiro tempo inteiro. No segundo, o time vai cansando um pouco. Eu acho que também o planejamento de ter deixado esse time aqui, treinando e recuperando, eu acho que foi importante para a gente ter essa superioridade. E a gente segue planejando. Levamos o limite que dava para tentar fazer os pontos que eram necessários contra o Jequié, para estar hoje vivo na competição, porque senão seria frustrante se não tivesse a vitória lá e hoje tivesse esse empate, que é possível acontecer no futebol. Mas a gente veio, eu acho que o time jogou bem, cara. Teve um time que comandou o jogo, que teve, né, o ritmo, ditou o ritmo do jogo, foi o Bahia. Eu acho que isso já é algo que nos deixa feliz. Não deixa feliz é o resultado dentro da nossa casa, 48 mil pessoas. A gente queria entregar, logicamente, o triunfo para o torcedor. Mas eu acho que a gente faz uma boa apresentação e continuamos com alguns defeitos na hora de finalizar, que realmente nós, né, poderíamos ter saído vencedor no jogo de hoje. Rogério, boa noite. Pegando o gancho da pergunta do colega, ele falou sobre o sistema defensivo. Como é que está a situação do Gabriel Xavier? Ainda vai demorar um pouco para voltar? Como é que está a recuperação dele? Bom, a última vez vocês perguntaram, né? Eu acho que o Gabriel Xavier volta a treinar com a gente essa semana já. Acho que na segunda-feira o Gabriel Xavier volta a treinar com a gente. David já está treinando com a gente também e vamos ter mais um exame para fazer hoje ou amanhã ou segunda-feira. Aí tem uma programação para Arias e para Michel, para voltarem em breve também. Enfim, eu acho que nós vamos... É uma pena que está chegando o próximo jogo do dia 18, que é um jogo importantíssimo para a gente. Não sei se os atletas terão um condicionamento físico para estar dentro desses jogos. Mas eu falei em fevereiro eles retornariam, né? Já é fevereiro. A gente espera já na primeira semana contar com o retorno de algum. Quem sabe algum deles possa estar presente. O William também nessa semana acho que já começa a fazer parte de listas de jogos, de estar presente com a gente. Então é importante que a gente não tenha mais lesões e que a gente vá reforçando o time com... Eu acho que o que mais é Santiago e o Santiago Arias, né? E o Michel, que ainda talvez essa semana não consigam estar com a gente, mas os outros vão ser integrados. Boa noite, professor. Um jogo com um clássico do tamanho do Bavi, é o clássico número 500, o senhor disse que ia colocar o seu melhor em campo. E assim o fez. Mas as confusões entre os jogadores não tiraram o foco do time para a produção ofensiva melhor e manter a calma no último terço, na sua opinião? Bom, eu acho que as confusões elas não foram benéficas a nós. Nós não devíamos ter entrado nos confrontos. Cada confronto daquele é 1 minuto, 1 minuto e meio gasto. E para o time que está melhor no jogo não foi muito inteligente da nossa parte querer discutir, brigar, empurrar. Eu acho que mostra, logicamente, se é o dono da sua casa, você quer mostrar para o torcedor, né, que você... tá na briga, no jogo, que não é só na técnica, que é também na vontade, mas se você analisar friamente, você não deveria gastar aquele tempo discutindo, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar mais concentrado no jogo. Lógico que todo mundo, ninguém quer levar desaforo para casa, toda aquela coisa, de mostrar que mas é pouco, nós devemos aproveitar melhor o tempo, não ter entrado naquelas discussões que foram 3 ou 4 vezes ali, onde se pede o tempo e às vezes, logicamente, como você falou, até a concentração um pouquinho se pede. Temos que tentar entender isso, porque quando não tem VAR, todo mundo quer se aproveitar para ganhar tempo e gastar tempo, né? E eu acho que ali nós poderíamos ter evitado um pouco esse confronto. Não foi bom para nós, foi bom para o Vitória. Os confrontos que existiram foi para esfriar o jogo no momento que a gente era bem superior na partida. Professor, boa noite. Diante da circunstância da partida, o empate não teve um gosto amargo, pois o Bahia criou mais chances do que o Vitória? Assim, o Bahia criou mais chances, teve mais domínio de jogo, teve as oportunidades, jogou dentro da sua casa, com a sua torcida. Era para ter saído vencedor, mas isso a gente não pode controlar. Nós controlamos o jogo, tivemos as melhores oportunidades, o Vitória se defendeu bem, né?
Mas, logicamente, que a gente sai frustrado por não ter conseguido jogar bem e não conseguir 3 pontos que nos dariam a liderança compartilhada da competição. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, da Rádio Baiana FM, também do site BNews. Queria entender um pouco agora quais são os próximos passos do Bahia, né? Como é que vai ser a tônica de poder montar o time, visto que o Bahia agora entra no mês decisivo, né? Agora tem aí mais alguns confrontos pelo Campeonato Baiano, no qual o Bahia precisa ainda pontuar para buscar a classificação. Tem Copa do Nordeste, que é um jogo importante. E na reta final do mês tem a Libertadores aí com o tão temido jogo lá na Bolívia. Como é que você está estudando aí? Como é que você está mentalizando a escalação de cada equipe? Qual vai ser a tônica para cada competição? Bom, agora nós vamos ter esse jogo em Juazeiro, uma viagem de volta que é pesada, mais distante. Mas nós vamos analisar cada jogo sim, nós não vamos usar nós vamos mais ou menos o mesmo critério da última viagem, né, que teve para Jequié. Alguns ficam aqui se preparando para o jogo do final de semana, para a gente mesclar ainda o que pode nessas 3 próximas rodadas e condicionar o melhor jeito possível todos para daí fazer as escolhas necessárias para o jogo fora de casa, que tem uma tônica. A gente sabe que a parte física ela demanda muito da parte física, né? E depois também para o jogo da volta, que às vezes pode mudar uma característica onde você é mais dominante no jogo da volta, então mesmo que sejam 2 times distintos para ida e para volta, mas a tendência é que a gente tenha mais jogadores que fiquem aqui se preparando para o jogo depois, acho que é Colo-Colo, né? E quem? Me ajudem? Colo-Colo, América e... Não, a Juazeirense é o próximo fora, depois é Colo-Colo, América e Barcelona, se eu não me engano, né? Todos em Salvador. E que a gente... Desculpa? Todos os jogos são em Salvador. Então, para a gente vamos arriscar um pouco nesse jogo fora de casa, vamos arriscar um pouco para ter o melhor time nos 3 próximos jogos, sem desgastar todo mundo, e aí a gente faz as escolhas para o jogo do The Strongest. Boa noite, perdão. Imagina. Reflexo. Eu fiz essa pergunta 2 coletivos atrás, justamente como é que estava a preparação para o jogo do dia 18. Né? Você já deu algumas pistas aqui, mas vocês já decidiram se vocês vão chegar, de fato, em cima da hora ou se vão chegar muito antes do jogo? Como é que está essa estratégia do Bahia? Nós já definimos... Desculpa. E se vocês também tiver, já como é que está a estratégia em relação à fisiologia, testes, etc., se puder elucidar assim, para a gente como é que está a preparação para esse jogo, que é muito específico, poder ajudar, bacana. Então está sendo feita uma preparação pós-treino ou dia pós-jogo, onde aqueles que jogaram fazem um trabalho com máscaras, tudo para tentar simular um pouco da perda de oxigênio. Não sei exatamente se funciona ou não, tá? Não tive essa experiência. Normalmente se ganha, funciona, se não ganha, não funciona. Mas você fez uma pergunta antes, desculpa, a primeira... em relação a chegar... nós vamos... Isso que eu tinha lembrado. Nós vamos chegar em cima da hora do jogo, sim. Nós vamos provavelmente para Santa Cruz de La Sierra, onde pousamos, e chegamos poucas horas antes do jogo para ter o menor efeito possível, que é o título de causa, né? Eu algumas vezes já joguei nessa situação, e uma vez eu fiquei... E dá dor de cabeça, é meio... Então, assim, nós devemos chegar bem próximo ao jogo, fazer o jogo e regressarmos, né? Mas temos que concentrar no jogo em si, porque essa é a parte difícil, né? Porque chegar não é tão difícil, porque você sai de Santa Cruz ali, é bem baixinho, né? Só sobe praticamente, você nem desce, né? Quando sobe, o avião já está lá. E concentrar no jogo, mas a estratégia feita, todas as outras que eu fiz foi assim, e o clube optou por fazer essa estratégia, Santa Cruz de La Serra, La Paz, a gente volta direto, faz uma parada técnica em Santa Cruz de La Serra e volta direto para Salvador. Rogério, boa noite. Costa Filho, da TV Bahia. Aproveitando a aspas que você falou agora há pouco aqui no começo da coletiva, quando cheguei, ninguém quer jogar o Campeonato Baiano. É difícil ir para o interior do estado. O próximo jogo do Bahia não é pelo Campeonato Baiano, mas é no interior do estado, num gramado que já deu polêmica envolvendo Vitória e Juazeirense. Bahia é o time de maior investimento da Copa do Nordeste. Diante disso, qual é a responsabilidade do Bahia no jogo contra a Juazeirense fora de casa? Tentar vencer o jogo, independente das peças que sejam escolhidas, mas medindo o risco que tem, porque nós temos outros jogos dentro do Campeonato Baiano do qual a gente precisa pontuar. O campeonato ele está funcionando? Escutei. Vocês querem mexer? Pode seguir? O Campeonato Baiano, ele jogar os jogos no interior é muito difícil, né? Mas você tem uma vaga de Copa do Brasil que a gente tem que levar a sério essa competição.
E é um título possível para o torcedor a gente chegar na fase final. E para isso nós vamos ter que vencer jogos, mesmo não tendo viagens, mas vamos ter que vencer jogos jogando em casa no futuro. A classificação hoje não nos é favorável. E a Copa do Nordeste nós vamos fazer o melhor time que nós podemos dentro das condições que o gramado oferece. Não adianta que põe o Everton Ribeiro para jogar lá, o cara vai, não é a característica de jogo. Acho que nós vamos enfrentar com a maior força física possível e medindo as consequências futuras para os atletas que vão ser, acho que o jogo principal que a gente entende é o The Strongest. Nós vamos utilizar aí, sei lá, 12, 13, 14 jogadores que vão ficar aqui trabalhando em função dos próximos jogos do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste contra o América, e também visando a parte física desses jogadores para o jogo do The Strongest. E alguns outros vão, logicamente, os que têm mais características, isso não tem nada a ver com melhor ou pior, é os que têm mais características físicas que se adaptem ao jogo. Boa noite.